Amém, igreja, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Todo mundo procurando um cantinho para poder ficar quentinho, né? Sejamos todos muito bem-vindos nesta manhã, para juntos rendermos graças ao Senhor, levantar a nossa adoração aqui nesta manhã ao Senhor, o único digno e merecedor de toda a glória, amém? Você está feliz por estar na casa do Senhor? Aleluia! E porque você está feliz por estar na casa do Senhor, você vai abaixar sua cabeça e vai começar a falar ao Senhor essa alegria que te moveu até aqui nesta manhã, para render graças ao Senhor nesta hora. Ore ao Senhor, Ele está presente aqui neste lugar. Ele deseja ouvir da sua boca, com as suas palavras, o motivo pelo qual você está aqui. Senhor, nós queremos te render graças nessa manhã, por mais um dia que o Senhor nos dá, por mais uma oportunidade, Senhor, tão preciosa, Deus, de podermos falar contigo, ó Deus. Obrigada, Pai, porque nesta manhã o Senhor nos recompõe, o Senhor nos dá o fôlego da vida, Pai, para te agradecer pela noite que tivemos, ó Pai, pelo sono que dormimos e o Senhor guardou, pela nossa casa, pelo nosso lar, pelos nossos familiares. Tudo damos graças a Ti, ó Deus. Te damos graças, Senhor, pelo pão que o Senhor não deixou faltar. Te damos graças, Senhor, pela coberta, Senhor, pelo cobertor, Deus, desta noite. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos vestiu, Senhor, Pai, nesta manhã. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, ó Deus. E por isso nós estamos alegres, Senhor, para aqui, Senhor, juntos rendermos o nosso culto de adoração a Ti, Pai. Que o Senhor se agrade da sua igreja, Pai. Que o Senhor nos visite nesta manhã, ó Deus. Que o Senhor venha estar falando poderosamente, ó Pai, com cada um de nós aqui. E aqueles também que não puderam vir, ó Deus, mas que estão, ó Pai, ali através da internet, conectados, mas principalmente com um coração desejoso de receber de Ti, ó Pai. Que o Senhor possa estar visitando cada lar, cada família, nesta hora, Pai, representada, Deus. Nós te louvamos. Fique à vontade, Senhor, aqui no meio de nós. Completa, Senhor, a Tua boa obra, Senhor, em cada um de nós. Te pedimos e te suplicamos, ó Pai, todas essas coisas, ó Deus. No nome doce e precioso de Jesus. Amém? Aleluia. Nós estamos felizes por estar na casa do Senhor. Você está feliz? Então, qual o salmo que nós podemos recitar nesta manhã, todos juntos? Olha lá, bem bonito. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E com alegria nos nossos corações, você vai olhar para o seu irmão aí ao lado e vai desejar a ele a paz do Senhor Jesus. Vai cumprimentar o seu irmão. Levante, saia do seu lugar enquanto nós vamos estar louvando ao Senhor, desejando que o irmão seja uma bênção para você. Amém? Glórias ao Senhor. Aleluia, Jesus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, irmão. Bom dia. Aleluia, Jesus. Aleluia. O Senhor nos colocou. Obrigada, Deus, por essa manhã, Senhor, estarmos em comunhão na Tua casa, comunhão com os nossos irmãos. E é isso que nós vamos declarar. E também com o Senhor. Senhor Jesus Cristo. Vamos declarar? Não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e o amar, irmão, compartilhar e dividir tudo
Aleluia, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada por este momento de comunhão que temos, ó Deus. A oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos como igreja do Senhor. Aqui nós nos alegramos, porque sabemos que a presença do Senhor está neste lugar. Amém? Aleluia. Nós vamos estar fazendo uma leitura da palavra de Deus. Dirigente, congregação, todos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Congregação. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Todos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Aleluia. E que nós possamos ter sempre essa motivação, né? Não retribuir o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. E assim o Senhor vai amontoar brasas vivas, né, sobre nós. E o nosso galardão será imensurável, né? Aleluia. Enquanto nós vamos estar louvando ao Senhor, os irmãos vão ter a oportunidade de estar ofertando também na casa do Senhor. E o tema do ano proposto para o ano de 2026, está bem bonita, a equipe veio, toda uniformizada. Crescendo no amor. Vamos falar juntos? Crescendo no amor. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós não podemos mudar a palavra, né? Mas a gente pode falar assim. E nós temos a certeza que enquanto nós estamos aqui crescendo no amor, certeza, olha o que nós estamos falando, o Senhor irá acrescentar aqueles que Ele deseja que sejam salvos. E essa palavra nós temos que tomar posse dela. Nós temos que nos revestir desse amor, crescendo, edificados, alicerçados na rocha firme, que é o nosso Deus, para levarmos essa palavra, esse amor que um dia nos alcançou, àqueles que o Senhor irá acrescentar dia a dia, cada culto, a cada dia, cada manhã, na obra, para viver desse amor também junto com cada um de nós. Amém? E nós vamos estar louvando ao Senhor com alegria e a oportunidade que os irmãos vão ter de estar ofertando na casa do Senhor, entregando o seu dízimo, também a sua oferta, mas entregue principalmente o seu coração, porque as bênçãos do Senhor com certeza te seguirão. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor e ofertar na casa do Senhor com toda a alegria que nós tivermos nessa hora. Amém? Vamos louvar com alegria ao Senhor? Aleluia, Senhor Jesus. Que toda sorte de bênção possam nos alcançar. Aleluia, Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Obrigada, Pai, porque as tuas bênçãos nos seguirão todos os dias. Por onde eu for, as tuas bênçãos seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, Bendito será. pois sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os celeiros fartamente Se encherão. A minha casa terá sempre a tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, Possuirei. pois sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, Para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente
eu for, a tua benção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. a minha entrada e a minha saída bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Diga: Prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão a minha casa terá sempre a tua tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, eu possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. para a direita, para a esquerda, À minha frente e para trás, e por todo lado, eu sou abençoado, em tudo que eu faço, eu sou abençoado, por todo lado, nós somos abençoado, em tudo que eu faço, eu sou abençoado, da sorte de bênção o Senhor preparou para mim. e em todas as coisas Declare: eu sou mais do que vencedor. por todo lado, eu sou abençoado, e em tudo que eu faço, eu sou abençoado, por todo lado, sou abençoado, e em tudo que eu faço, eu sou abençoado, Aleluia, Jesus. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Porque o Senhor tem misericórdia de nós. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia nesta manhã. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Glórias ao Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai. Irmão Ricardo pode estar nos levando em oração nessa hora? Deus eterno, nosso Pai celestial, graças te damos, Senhor, por mais essa manhã, ó Deus, maravilhosa que o Senhor preparou para nós, Senhor. Ainda dormindo, ó Deus, o Senhor já estava preparando esse dia, Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua maravilhosa graça que nos alcança, Senhor, a todo momento, ó Deus. Louvamos o teu nome, ó Deus, porque tu és o nosso Deus, o nosso provedor, o Senhor das nossas vidas, ó Deus. Obrigado, Pai amado, pela tua igreja aqui reunida, Senhor, neste dia, ó Deus, o qual, Senhor, o Senhor tem nos abençoado, ó Deus. Louvamos o teu nome, ó Deus. Muito obrigado por essa igreja nesse local, obrigado por nossas vidas, ó Deus, por cada família aqui representada, ó Deus. Colocamos, Senhor, diante de ti, Senhor, nossas vidas, ó Deus. Certos que o Senhor tem o melhor para nós, ó Deus. Obrigado pelo sustento de cada dia, ó Deus. Obrigado pelo pão na nossa mesa, ó Deus, que não falta, ó Deus. Muito obrigado pelo teu cuidado, Senhor, por todos nós, ó Deus. Louvamos o teu nome em gratidão, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, amados. A paz do Senhor Jesus. Amém. Com alegria, com amor, com gratidão no coração, que a gente se reúne aqui diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Gostaria de convidar a irmã Emília, que ela viesse aqui à frente. Nós vamos orar por essa vida, agradecer a Deus, né, pelo livramento, pela cura, né. Ontem estávamos orando por essa vida preciosa e hoje ela está aqui de pé, né? Você tem um motivo para agradecer?
Então você vai ficar de pé também. Nós, para agradecer ao Senhor pela vida e pelo motivo, então, de nós estarmos aqui nessa hora, que é o Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia, por tudo que nós já ouvimos, dos cânticos, louvores, adoração ao Teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus fiel. Tua fidelidade, Senhor, ela é vista por nós, sentida por nós, experimentada por nós. Obrigado pelo livramento que o Senhor tem dado a cada um de nós. Obrigado pela cura que o Senhor administrou na vida da irmã Emília. Ontem estava enferma nesse tempo e o Senhor a curou, trazendo o Senhor, fazendo com que ela pudesse estar livre do teu mal, de todo o mal. E nós te adoramos por isso, porque tu és o Deus que cura todas as doenças. E nós te adoramos por isso. E cada um de nós aqui que está de pé tem um motivo para adorar ao Senhor, para glorificar ao Senhor, para levantar a voz, Senhor, em adoração, em agradecimento. A gratidão entra no nosso coração de tal forma que nós não conseguimos nos conter, ó Pai. Muito obrigado por isso. Muito obrigado pelo dom da vida, por tudo que tem nos dado sustento, graça, misericórdia, amor, bondade, alegria, paz, unidade, união, força, disposição. A alegria da tua presença invade o nosso coração, por entender, saber que um Deus eterno, soberano, Criador dos céus e da terra, nos ama e nos chama de filho e nos cuida, Senhor, trata de nós como filhos que somos do Deus eterno. Obrigado por ser e é esse Deus que é um Pai amoroso, bondoso, cuidadoso, que investe em nós com a alegria da tua presença. Muito obrigado. Nós oramos com gratidão no nosso coração e com alegria, e oramos no nome poderoso de Jesus. Amém, amados? Podeis assentar, irmã Emília, que Deus continue sustentando a irmã em nome de Jesus. Hoje nós teremos então a nossa assembleia, daqui a pouco, nós vamos então ter a nossa assembleia. Estávamos marcados para hoje à tarde termos então a nossa primeira reunião com os diáconos, mas nós vamos remarcar. Então os irmãos que estão aqui, já fiquem sabendo, os irmãos diáconos, que nós não vamos começar hoje a nossa reunião às 4h30, vamos deixar para o próximo domingo, em nome de Jesus, tá bom, amados? Então já estão avisados, mas o pastor vai colocar no grupo lá para a gente, ficar afinado. Amém? Amém. Palavra do Senhor, vamos refletir nela. Aliás, continuar refletindo. Domingo pela manhã passado, nós olhávamos para esse texto e daqui arrancávamos, tirávamos pelo poder do Espírito Santo algumas praticidades espirituais que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Então, nessa continuidade, nós vamos olhar para esse texto que está lá em Romanos capítulo 12, a partir do verso 9. Mas nós vamos ler dos versos 17 até o 21. 17 até o 21, a palavra do Senhor. Diz assim, a palavra do Senhor, Romanos capítulo 12, a partir do verso 17. Na minha versão, Almeida Revista e Atualizada. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aqueles que são nascidos de Cristo, aqueles que são selados com o selo do Espírito, aqueles que são remidos pelo sangue do Cordeiro, esses então são instrumentos da bênção, da paz, do bem. Por onde você vai, você precisa levar isso contigo, amado. O bem que Deus te faz, o bem que Deus te fez, nós precisamos ser agentes do bem. O crente não faz inimigos.
Nós não fazemos inimigos. Nós temos inimigos, não temos? Nós temos, né? Jesus teve inimigos, Paulo teve inimigos, temos inimigos e precisamos aprender a lidar com eles. Por essa razão, não há vida saudável, casamento saudável, família saudável ou igreja saudável sem relacionamentos saudáveis. Precisamos saber nos relacionar com as pessoas. E não há relacionamentos saudáveis sem o exercício do perdão, não é verdade? Somos imperfeitos e tropeçamos em muitas coisas, diz a palavra do Senhor lá em Tiago. As pessoas nos decepcionam e nós também decepcionamos as pessoas, não é verdade? As pessoas nos ferem e nós ferimos as pessoas. Falar de perdão é mais fácil do que perdoar, não é? É isso. Paulo destaca então algumas verdades acerca desse relacionamento com aqueles que se levantam contra nós para serem os nossos inimigos. Não torneis a ninguém mal por mal, diz o versículo 17. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Tema dessa palavra, né, sobre esse texto, é exatamente isso. Vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. E olhando para esse texto e olhando para esse versículo 17, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Pagar o mal com o mal, devolver a agressão na mesma moeda, dar o troco na mesma medida, podem dar-lhe a sensação de ser justo, mas não expressa a graça de Deus, a presença de Deus, ao Deus que vive em você e em mim. Nós precisamos ser agentes da bênção, agentes do perdão, agentes da graça de Deus. E quando nós retribuímos o mal que recebemos, o que isso significa? Significa que nós não estamos sendo instrumento de Deus, não estamos revelando a presença de Jesus em nós. Como é que Jesus, ele tratou os seus algozes? Como é que Paulo tratou os seus algozes? Como é que Estevão tratou os seus algozes? Como que esses homens, essas pessoas, inclusive o próprio Deus vivo, o Filho de Deus, o próprio Jesus, ele tratou as pessoas que o maltrataram, que o lançaram na cruz. Somos um povo, amados, perdoado. Você é perdoado. Nós não andamos por aí com questões de perdão diante de Deus. Nós temos a certeza de que fomos perdoados em Deus. E o povo perdoado, perdoa. O povo que ama e foi amado, ama. Pagar o bem com o mal é demoníaco. Pagar o mal com o mal é retribuição humana, mal com mal. Pagar o mal com o bem é graça de Deus, presença de Deus, bondade de Deus, graça de Deus na sua vida. Mesmo que recebamos o mal, devemos nos esforçar para fazer o bem perante todos os homens. Essa é a orientação do Espírito Santo de Deus, porque o que adianta eu passar pela rua e cumprimentar os meus amigos, dizer bom dia, boa tarde, se me dedicar a aquelas pessoas que nos fazem bem, retribuir o bem com o bem, que coisa linda. Mas, amados, quando Jesus fala dos fariseus, ele reprime os fariseus, porque os fariseus, eles andavam e viviam na sua vida espiritual, mostrando às pessoas que eles eram superiores às outras pessoas. Mas o que adianta? Não é? Jesus vai dizer isso, eu cumprimentar e ser benéfico com aqueles que fazem o bem. O que nós estamos fazendo? Qual é a diferença nesse mundo que estamos fazendo? Mas quando você ama aquele que se levanta contra você, que fala mal de você, uma coisa eu aprendi, eu gostaria então de também falar para os irmãos. Nós não temos poder de calar a boca daqueles que falam mal da gente. As pessoas falam mal e você não tem poder, né, de ir lá e calar a boca dessa pessoa que está falando mal de você. Por isso, não se preocupe com aqueles que falam mal de você. Você e eu precisamos tomar uma decisão, não falar mal de ninguém. É isso que nós temos que fazer. Imagina se cada um de nós pensar e agir assim, que igreja nós vamos ter?
que comunidade nós vamos ter, que bairro nós vamos ter, que cidade nós vamos ter, que país nós vamos ter, se nós fizermos o bem àqueles que nos maltratam, amar aqueles que nos perseguem. Você já parou para orar por aqueles que maltratam você, aqueles que te perseguem? Você já parou para orar e já parou para interceder e fazer algo de bom àqueles que tentam fazer o mal? Essa é a tônica do Evangelho. A Bíblia fala de Jó, em vez de retalhar seus acusadores, o que Jó fez, amados? Jó orou por eles, e na medida em que isso acontece, que ele ora, eles então foram perdoados por Deus, e foi Jó restaurado. Estevão intercedeu por seus algozes quando estava sendo apedrejado, e ao ser pregado na cruz, Jesus orou pelos seus exatores, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Em outras palavras, Jesus podia estar falando assim: olha, Pai, perdoa-lhes, porque eles não conhecem o Pai que eu conheço. Perdoa-lhes, porque eles não conhecem o Pai que eu tenho. Perdoa-lhes, porque eles não têm um relacionamento de amor que o Senhor tem para comigo, nem eu para com o Senhor. Talvez essa possa ser a sua palavra nessa manhã, amados. Você possa sair daqui em nome de Jesus e pensar o seguinte: as pessoas que pensam mal de mim, que falam mal de mim, não conhecem o amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus. Aqueles que falam e pensam mal de mim, não conhecem a graça de Deus que eu conheço, o Deus que eu conheço. Por isso, Senhor, tenha misericórdia desse homem, dessa mulher, dessa pessoa. É assim que o crente precisa andar nesse mundo. Em vez de retalhar, procure uma oportunidade para fazer o bem a quem lhe faz o mal. Peça a oportunidade de demonstrar a essa pessoa a sua bondade, a bondade de Deus em você, porque a bondade de Deus, amados, é graça, é misericórdia. Bondade de Deus é amor sobre aqueles que nos maltratam. Peça a Deus o privilégio de não apenas fazer o bem, mas também de sentir um amor sincero pela pessoa que lhe faz o mal. Quantas pessoas são ganhas para Jesus? Quantas pessoas são acolhidas por Jesus? Porque receberam do mal que fizeram o bem. Paulo combate aqui dois erros estritamente relacionais. O primeiro é a vingança, o desejo de desforrar-se por uma injustiça sofrida. Se eu choro, ele vai chorar. Se ela sofre, se eu sofro, ela vai sofrer. Se os meus parentes sofrem, os parentes vão sofrer. Retaliação não é de Deus. Vingança é uma espécie de apropriação indébita. Ela pertence a Deus, amados. Diz a palavra, não a nós. Administrá-la com nossas mãos é conspirar contra uma atribuição divina. Você está indo contra Deus. A palavra de Deus insistentemente proíbe a vingança. Lá em 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios, lá 1 Pedro, está dizendo: olha, não se vinguei, não se vinga, não se vingue, não vingue, não se vingue, por favor. Vingança significa ser vencido pelo inimigo. Imagina se você se vinga porque você se igualou àquela pessoa que te quer o mal. Você é menor ainda que aquela pessoa que está te fazendo mal. Se você acha que aquela pessoa é repudiante por estar fazendo alguma coisa errada, você e eu, quando nós nos vingamos, procuramos nos vingar, nos tornamos menores ainda do que as pessoas. Amados, nós somos chamados para ser então e viver e seguir um Deus superlativo, né? Então o Evangelho de Cristo chama-se renúncia, conversão, mudança, transformação. Se isso não acontece na nossa vida, então nós somos como homens qualquer, mundanos, pessoas que fazem as coisas que todo mundo faz. Andamos e fazemos tudo que as pessoas fazem, nos vingamos, falamos mal das pessoas. Se não há mudança, não há transformação, não há libertação do velho homem, se continuamos ainda a manter o nosso relacionamento com Deus baseado no ser humano, nós vamos falir. E nós não vamos crescer na graça, no conhecimento. Vamos então nos envolver em um sentimento, uma emoção que vai corroer a sua alma, o seu coração. Por isso, amados, há muitas pessoas doentes. Muitas pessoas doentes que não entregam as outras pessoas a Deus,
que vivem amarguradas, vivem entristecidas, porque só pensam nas outras pessoas, só pensam no mal que as pessoas fazem. Amado, se livre disso, se liberte disso. Você e eu precisamos nos libertar daquelas pessoas que nos amarram, porque nós precisamos nos agarrar ao Senhor, buscar ao Senhor, nos fortalecer no Senhor. Quando nós buscamos, então, colocar na mente, no coração, pensamentos que vão destruir os nossos sentimentos, nossas emoções, nós vamos então nos apropriar, nos alimentar daquilo que não faz bem para você. Vingança é tomar o próprio veneno, é beber então o cálice da amargura, da dor, do ressentimento todos os dias. É não perdoar, é não lançar fora, não abrir mão. Você retém, você guarda, isso te faz mal. Em nome de Jesus, se liberte da vingança, se liberte das pessoas. As pessoas estão vivendo a vida delas, nem sabem que você está pensando nela. As pessoas estão vivendo felizes, e você se preocupa com as pessoas que nem se preocupam com você. Por isso nós precisamos nos voltar para a palavra. O crente precisa meditar na palavra dia e noite e dia, orar incessantemente e buscar no Senhor, porque é Deus quem te valoriza, é o Senhor que te sustenta, é Ele que te anima, é Ele que te dá paz, é Ele que te dá segurança, é nele que encontramos então a esperança, a força para viver. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso amparo. Ele é o Deus da nossa salvação, e é nele que nós precisamos nos espelhar, é nele que nós precisamos buscar. Nele há esperança, há paz para o seu coração aflito, amargo. Em nome de Jesus, se livra desses sentimentos. Não te faz bem, só te leva para o mal. O segundo erro é a pretensão de assumir a função do magistrado civil, do juiz, a fim de punir individualmente o crime. Há um criminoso que atentou contra a minha vida. Você pensa assim: ele tem que pagar. Então você toma a frente de Deus, toma o juízo dos homens, a justiça dos homens, e tenta fazer justiça pelas suas próprias mãos, fazendo com que a pessoa sofra, porque você sofreu. O seu senso de justiça, ele acende. Eu lembrei agora de Davi, quando pecou contra Betseba. Natã, profeta, se aproximou dele e contou uma história de um homem pobre que só tinha uma ovelhinha, e aquela ovelhinha nasceu no berço daquele homem, e ali ele tratava aquela ovelhinha como alguém que era da sua casa, como alguém que era da sua família, e ele foi criando aquela ovelhinha, até que aquela ovelha cresceu, e no mesmo modo havia um homem rico que tinha muitas ovelhas, muitos bois, que era rico, extremamente rico. Mas aquele homem, então, ele recebe os convidados, e ao invés de matar uma das suas ovelhas, ele vai lá no quintal do vizinho, daquele que só tem uma ovelhinha, pega aquela ovelhinha e mata aquela ovelhinha para dar de alimento ao seu visitante. O que o Davi fala? Qual é a palavra de Davi, amados? Esse homem precisa morrer, pagar com a morte, porque fez uma coisa cruel, disse Davi. E Natã vai dizer: essa pessoa é você, porque tudo eu tenho te dado, reis, tudo aquilo que você tem pedido eu tenho te dado conquistas, tudo você tem conquistado, todos os povos, todas as terras, você tem tido tudo de volta, você tem muitas riquezas, tudo você tem tido, mas você pecou contra o Senhor. E quando Davi cai em si, ele vai dizer assim: pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor pequei. Davi então cai em si e se humilha e se prostra, reconhecendo que realmente ele fez um grande pecado diante de Deus. Está lá em Salmos. Se você olhar Salmos, está lá Davi abrindo o coração e dizendo sobre esse pecado de Betseba lá. Então é isso, amados, queridos irmãos. Quando a gente faz alguma coisa errado para o Senhor, às vezes você não percebe, às vezes você não sente, você se deixa levar pelo intuito de querer que o outro também se dê mal, que o outro pague pela mesma moeda.
Então, às vezes somos nós que precisamos, então, desse salavanco espiritual. Talvez você possa sair daqui assim, sendo sacudido mesmo, sabe? Sendo confrontado com essa palavra. Em nome de Jesus, desista da vingança. Em nome de Jesus, o espírito vingativo é contrário ao espírito cristão. Verso 18 vai dizer assim: se possível, quando depender de vós, tenha de paz com todos os homens. Essa exortação para viver em paz com todos está em harmonia com outras passagens. Por exemplo, Hebreus capítulo 12, verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tiago 3,17: a sabedoria porém lá do alto, é primeira pura, depois pacífica. Bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, verso 9. Aqueles que são filhos de Deus, filhos do Deus da paz, têm como irmão mais velho o príncipe da paz, que é Cristo Jesus. Anunciam o evangelho da paz, têm paz com Deus, experimentam a paz de Deus. Esses são desafiados a ter paz com todos os homens. Se você e eu não buscamos, não temos o príncipe da paz, então não teremos paz com ninguém. Esta exortação a viver em paz com todos os homens é apresentada com uma dupla limitação. Se possível, implica que não será sempre possível você ter paz com todos. Quando a verdade deve ser sacrificada pela paz, então o preço da paz está alto demais. Não devemos nunca procurar manter a paz com o mundo ou com cristãos pelo sacrifício de alguma parte da verdade divina, porque as verdades divinas que estão alicerçadas na palavra são inegociáveis. Um cristão deve estar disposto a ser impopular para que possa ser útil na obra do Senhor e fiel ao Deus da obra. Contra qualquer dificuldade ou oposição, ele deve diligentemente lutar pela fé que foi uma vez entregue aos santos. Entretanto, como indica a segunda restrição, o prazer da discórdia não tem parte alguma na virtude cristã, e portanto o cristão, tanto quanto depender dele, deve fazer de tudo, se esforçando para preservar e promover a paz com os seus semelhantes. Depende de você, vai ter paz, vai se aproximar, vai buscar, vai levar mais de um, vai levar 2 cristãos contigo, 2 amigos com você, vai buscar paz com essa pessoa. Mas se ela fechar as portas da paz, fechar a porta então do relacionamento, você fez a sua parte em Deus. Nós precisamos cada um fazer a nossa parte, amados. Esta não deve ser sacrificada, ou seja, Hebreus capítulo 12, verso 4, não só defende a paz, mas também a santificação. Esta não deve ser sacrificada a fim de manter aquela, pois uma paz sem santificação não é digna do nome. Se a manutenção da paz subentende o sacrifício da verdade e da honra, a paz deve ser abandonada. Quando as pessoas, para manter a paz conosco, nos exigem o sacrifício da verdade, será chegado o momento do sacrifício da paz. Nós não podemos abrir mão das verdades divinas, não podemos abrir mão das promessas de Deus, da presença de Deus, da graça de Deus, em detrimento do outro. Nós não vivemos em função do outro, nós vivemos em função a Deus. Não é um encrenqueiro um cristão, nem deve ser um criador de problemas. O crente é da paz e também é um pacificador. Ele apaga os focos do incêndio em vez de jogar mais combustível na fogueira. Não joga um irmão contra o outro, não dissemina contendas entre os irmãos, nem espalha boatos, não descobre a falha dos irmãos, mas cobre multidão de pecados. Amados, a fofoca precisa sair do nosso meio no nome de Jesus. Experimente falar bem,
procurar bem. Já falei isso aqui uma vez, vou repetir, amados, em nome de Jesus. Procure falar bem de fulano, de Beltrano. Procure qualidades nas pessoas e fale bem das pessoas, em nome de Jesus. Leve a paz com você, leve o bem com você, fale bem das pessoas. Todas as pessoas têm uma qualidade. Pode olhar para ela que você vai encontrar qualidades profundas. E você, ao invés de falar mal das pessoas, criar contenda, divisões, em nome de Jesus, isso não combina com a igreja de Cristo e nem com o cristão, amados. Em nome de Jesus, fale bem da sua igreja, fale bem das pessoas da sua igreja, fale bem dos irmãos da igreja. Lá eu sou acolhido, lá eu sou abraçada, lá eu sou amado, lá eu tenho a presença de Deus ali, eu recebo uma palavra, ali eu sou acolhido, acolhida. Fale bem da igreja, sabe por quê? Porque muitos familiares, filhos, já disse isso, repito, são então afastados da presença de Deus, porque nós, ao invés de falarmos bem da igreja, de aproximar os nossos filhos da igreja, nós começamos a levar para dentro de casa coisas que não convêm, e começamos a falar mal da instituição, dos irmãos, e tal, e aí as pessoas que ouvem isso dentro da nossa casa, nunca vão querer entrar numa igreja, nunca vão querer se relacionar com uma igreja, porque os nossos olhos estão postos sempre naquilo que é mal, aquilo que é perverso, aquilo que é ruim. Mas se você olhar, você vai encontrar a presença de Deus nesse lugar. Mas se você olhar, também você vai encontrar, então, dependendo do seu olhar, de como você olha, que tipo de coração você tem, você vai encontrar defeito, com certeza. Sabe por quê? Porque você está aqui. Eu estou aqui, os seres humanos estão aqui, os defeitos dos seres humanos você vai encontrar, mas você vai encontrar a virtude de Deus nesses mesmos seres humanos, nessas mesmas pessoas. É o seu olhar que vai determinar que tipo de vida você vai levar e que tipo de família você vai ter. Se o seu olhar for bom, o Senhor Jesus disse isso, se os seus olhos forem bons, quão bom será então o seu corpo um luminar. Mas se os seus olhos forem maus, quão grande trevas serão os seus olhos. Ele é então a entrada daquilo que você vê, aquilo que você vê vai determinar quem você é e qual a estrutura você quer para você. Você escolhe, não é? Muitas vezes a gente coloca a culpa no diabo. O diabo é isso, o diabo é aquilo. Mas quando nós olhamos a palavra, vai dizer: sede bondosos, faça o bem. Está aqui, você tem em você essa disponibilidade de escolher entre o bem e o mal, entre pensamentos ruins e pensamentos bons. Você em você, o que nós precisamos buscar em Deus é força para fazer o bem, é força para ver então as coisas boas desse mundo. Sabe, muitas vezes nós não ficamos libertos das coisas deste mundo, dos pesadelos que nos assolam, porque nossos pensamentos estão sempre colocados naquilo que traz tristeza, naquilo que traz dor, naquilo que traz fracasso, aquilo que não traz paz, não traz alegria, não traz contentamento. Estamos sempre falando sobre isso, estamos sempre pensando sobre isso. Mas se você começar a pensar naquilo que é bom, aquilo que vem do alto, naquilo que é santo, naquilo que traz paz, naquilo que traz alegria, nas coisas boas. Pastor, tenho passado por uma crise tão grande e às vezes eu não consigo encontrar uma alegria, um sorriso no rosto, porque você e eu precisamos então deixar de olhar para nós e começar a olhar para o Senhor que te sustenta, olhar para o Deus que te trouxe até aqui, que te conduziu a sua vida toda até aqui. Muitas pessoas enfermas, na beira da morte, cristãos genuínos, vão com alegria enfrentar a morte, vão com alegria, destemidos e destemidas, enfrentar então aquilo que está diante deles, porque sabem quem é o Deus que os ama, sabe quem é o Deus que o conhece, tem a certeza então daquele que sustenta e sustentou todas as coisas. O que está faltando em nós é nos aproximarmos mais de Deus, nos aproximarmos mais das coisas de Deus, da paz de Deus, da presença de Deus. Não devemos então vingar-nos das pessoas que nos fazem mal. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor, verso 19. O apóstolo Paulo, ele faz entre
vírgulas, usa um termo chamado amados. Ele vai cuidando e com cuidado amoroso. Eu gostaria que os irmãos sentissem isso. Essa palavra não é uma palavra de tropeço, nem de retrocesso. É uma palavra de avanço, de crescimento, de amor, de bondade, para que possamos viver a nossa vida na perspectiva de Deus e viver uma vida leve na presença do Senhor, crendo no Deus que nos sustenta. A vingança é uma atribuição exclusiva de Deus. Vingar é tentar assumir o comando que pertence só a Deus, é usurpar o lugar de Deus, é ter síndrome de Deus, querer ser como Deus. A retribuição é a obra de Deus. Ele sabe o que faz, quando faz e na medida certa. Tentar administrar a vingança com nossas mãos é atentar não apenas para as pessoas, mas atentar para o próprio Deus, contra o próprio Deus. A Bíblia fala de José. Ele foi odiado e vendido pelos seus irmãos. José os perdoou e demonstrou isso de forma dupla. Primeiro, dando-lhes o melhor daquela terra. Segundo, dando a seu filho primogênito o nome de Manassés, cujo significado é: Deus me fez esquecer. Deus te fez esquecer? Deus está te fazendo esquecer, amados? Clame ao Deus que te faz esquecer, em nome de Jesus, e clame ao Senhor que te faz reacender um novo significado para a sua vida em Cristo Jesus. José então ergueu um monumento vivo ao perdão. Faça isso na sua vida, erga um monumento e perdoe em nome de Jesus. Viva uma vida de perdão e você vai ser feliz em nome de Jesus. Não devemos guardar mágoa, mas perdoar. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. O perdão não é apenas o cancelamento da dívida, mas a restauração, a restauração a favor. Devemos não apenas deixar de revidar, não é só isso, não é só não fazer, não pagar o mal com o mal, mas também ajudar, socorrer o nosso inimigo, dá-lhes voz de comer, dá-lhes voz de beber, pão que vem do céu, água viva. Devemos envergonhá-lo, não com nossa truculência, mas com a nossa bondade. Devemos vencer o mal, não com nossas armas de destruição, mas com os nossos gestos de misericórdia. Trate o seu inimigo com bondade, por isso poderá fazê-lo envergonhar-se e arrepender-se. Será como brasas vivas sobre a sua própria cabeça. É você colocando brasas vivas sobre a cabeça do seu inimigo. Ele vai pensar: faço tanto mal àquela pessoa. Há um sentimento, há uma questão então dessa pessoa, ela se sentir incomodada pelo bem que você faz a ela. A sensação provocada pelo calor possivelmente Paulo estava referindo-se a um ritual egípcio, no qual um homem dava pública demonstração do seu arrependimento, levando na cabeça uma bacia cheia de carvão. Olha, eu estou arrependido pelos pensamentos, pela atitude que fiz. Ele botava na cabeça, um ritual egípcio, e colocava brasas vivas sobre a sua cabeça, e andava, circulava. Naquele ritual as pessoas viam que aquele homem estava perdoando, aquele homem ali, estava sendo ali liberto dos pensamentos e da maldade que ele estava fazendo, falando mal das pessoas, Onde há arrependimento, deve existir perdão. A sensação, então, é essa, A sensação provocada pelo calor das brasas vivas, a dor do arrependimento, ardente como um fogo interior, queimando a consciência daquela pessoa, de que eu fiz algo errado. Mas quem é que vai trazer a consciência a essa pessoa que nos faz mal? Quem? Não somos nós, amados. Se você quiser repreender aquela pessoa que está te fazendo mal, vai lá com o amor de Deus, com a graça de Deus, com a bondade de Deus. Nunca lance em face aquilo que você está sentindo. Espere, acalma o teu coração. Está sabendo? Alguém falou mal, alguém fez mal para você. Você então acalma o teu coração. Ora ao Senhor, busca a orientação de Deus e vai cheio da graça e do perdão de Deus para falar com aquela pessoa. Se depender de vós, tenha de paz com todos. Vai lá, se reconcilia com aquela pessoa, mas cheio da graça de Deus, cheio do amor de Deus, cheio da bondade do Senhor.
Onde há arrependimento, deve existir perdão. E 21, não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. O crente age transcendentalmente. Opa, não é vencido pelo mal, ele vence o mal com o bem. A vitória primeira sobre o mal é o amor. O bem é um amor ao próximo e, de modo geral, a vontade de Deus para você e para as pessoas. José, mais uma vez, não revidou o mal com o mal, mas ofereceu aos seus irmãos o melhor. Olha, aquelas pessoas, seus próprios irmãos de sangue, da sua própria família, da sua própria parentela, quiseram, o desejo dos seus irmãos é que José morresse. Esse é o desejo dos irmãos de José. E muitas vezes as pessoas pensam isso de nós: fulano tinha que morrer. E qual é o sentimento que nós vamos retribuir? É que essa pessoa que quer que a gente morra também morra? Esse é o sentimento que nós vamos nutrir por ela? Nós temos que quebrar isso no nome de Jesus. Quebrar todo julgo em nome de Jesus. Talvez enfrentemos algumas situações na vida por sentimentos que nós acumulamos no decorrer da vida, por pessoas que já morreram. Cuidado com isso. Se liberte disso. Busque em Deus ali essa libertação em nome de Jesus. Abraham Lincoln dizia que a única maneira de vencer o inimigo é fazer dele um amigo. Olha que interessante. O mal só pode ser sobrepujado através do bem. Se pagarmos com a mesma moeda, só alimentaremos ainda mais o conflito. E um abismo leva a outro abismo. Um abismo leva a outro abismo. E a gente vai entrando então nos abismos da vida. John Murray, comentando nos comentários romanos, nessa parte, nesse versículo 21, um comentarista bíblico, pastor, escritor, vai dizer o seguinte: a vingança fomenta a contenda e desperta as chamas do ressentimento. Quão sublime é o alvo de conduzir nossos adversários ao arrependimento ou à vergonha que restringirá e talvez removerá as ações malignas compelidas pela hostilidade dessas pessoas. Que o Senhor te capacite a perdoar, a não se vingar, a não tomar o mal com o mal, mas com o bem. Use o bem. Você e eu somos dotados do bem de Deus, da graça de Deus, da presença de Deus. Use o bem que você tem para então, em nome de Jesus, abençoar aquelas pessoas que nos cercam, as pessoas que nos maltratam, as pessoas que nos querem mal. Em nome de Jesus, busque o bem das pessoas, busque o amor, busque a graça, a bondade, a misericórdia. Feche seus olhos mais uma vez, por favor, queridos. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. Desperta então em nós, como filhos de Deus, a ser realmente produtores do bem de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Em nome de Jesus, nos livra da vingança. Isso não é teu, não vem do alto, não produz paz, alegria. Em nome de Jesus, repreenda, Pai, toda a artimanha do diabo que tenta colocar no nosso coração o desejo de vingança. Senhor, nós queremos nos livrar desses pensamentos, desses sentimentos, em nome de Jesus. Por isso, fortalece a nossa fé, anima nosso coração, nos dê disposição, alegria de servirmos a um Deus eterno, do que vale a pena dizer que somos cristãos e não pagar o preço, e não sangrar, e não buscar ser igual a Jesus, ir na contramão do mundo. Em nome de Jesus, nós somos esses que vamos na contramão do mundo, dos sentimentos mundanos, Pai. Em nome de Jesus, entra, Senhor, com providência no nosso coração, fortalece, Senhor, e nos ajuda a sermos então instrumento da paz, instrumento do bem, em nome de Jesus, a começar em nós. Quebra corações, assim diz o cântico. Oramos assim, entregando cada lar,
cada casa, cada irmão, cada irmã que tem sofrido com essa questão, Senhor, do perdão e a questão da retaliação, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer então, Pai, a solução para os nossos problemas, porque o Senhor é a nossa solução.